Existem construções que desafiam não apenas a gravidade, mas a própria sanidade de quem as concebeu. A Catedral de Colônia, na Alemanha, é uma delas. Quando a primeira pedra foi colocada em 1248, ninguém imaginava que levaria 632 anos para terminar. 6 séculos, 26 gerações de construtores. Guerras, pragas, reformas religiosas, e a catedral continuou ali, inacabada, erguendo-se parcialmente sobre a cidade como promessa perpetuamente adiada. As torres alcançam 157 metros de altura. Por 4 anos, entre 1880 e 1884, foi a estrutura mais alta feita pelo homem em todo o planeta. E quando você se aproxima dela, quando realmente olha para a densidade absurda de detalhes esculpidos em pedra, para as centenas de figuras, para os pináculos que se multiplicam até o céu, você entende. Isso não foi construído por pessoas racionais. Foi construído por fanáticos, no melhor sentido da palavra. E se você quer entender o que leva seres humanos a dedicarem vidas inteiras, gerações inteiras, a um único edifício que nunca viveriam para ver completo, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. A história começa em 1164. Reinald de Dassel, arcebispo de Colônia e chanceler do Sacro Império Romano, retorna de campanha militar na Itália carregando o que afirma serem as relíquias dos 3 reis magos. Os ossos dos homens que visitaram Jesus recém-nascido. Autenticidade questionável. Mas na Idade Média, relíquias eram poder. Poder político, poder espiritual, poder econômico através de peregrinações. E Colônia tinha acabado de adquirir relíquias do mais alto calibre possível, mas não tinha edifício digno de abrigá-las. A catedral existente era românica, sólida, funcional, mas não gloriosa, não monumental, não digna de reis magos. Então, em 1248, o arcebispo Conrad von Hochstaden colocou a pedra fundamental de nova catedral. O projeto era ambicioso até para padrões medievais. Seria construída no estilo gótico mais avançado, imitando e superando as grandes catedrais francesas como Amiens e Beauvais. Teria 5 naves, transepto triplo, coro imenso com deambulatório e torres. Torres que tocariam literalmente o céu. O mestre construtor era Gerhard von Hille. Ele havia estudado as catedrais francesas. Entendeu os princípios estruturais do gótico, arcos ogivais que distribuem peso verticalmente, arcobotantes externos que contrabalançam empuxo lateral, vitrais imensos possibilitados pela redução de paredes portantes, e decidiu levar tudo ao limite extremo. As fundações foram cavadas profundamente, estacas de carvalho fincadas no solo encharcado perto do Reno, pedras da base pesando toneladas cada, extraídas de pedreiras a quilômetros de distância, transportadas por barco e carroça. Cada bloco precisava ser cortado com precisão milimétrica. Não havia argamassa forte suficiente para compensar encaixes ruins em estrutura dessa magnitude, e o trabalho começou. Pedreiros cortando blocos, escultores entalhando figuras, carpinteiros construindo andaimes e gruas, ferreiros forjando ferramentas e pregos, vidraceiros criando vitrais, pintores preparando pigmentos. Toda uma economia girava em torno do canteiro de obras, mas projetos assim têm dinâmica própria. Gerhard morreu em 1280. A catedral estava longe de completa. Seu sucessor continuou, depois outro e outro. Cada mestre construtor herdava projeto que nunca terminaria em sua vida. Cada um adicionava sua contribuição, ajustava detalhes, resolvia problemas estruturais que predecessores haviam deixado. Em 1322, o coro foi finalmente consagrado. Levou 74 anos para completar apenas a seção oriental da catedral, e já era impressionante. O teto do coro alcançava 43 metros de altura, os vitrais enchiam o espaço de luz colorida. O relicário dos 3 reis magos, obra-prima de ourivesaria medieval em ouro e pedras preciosas, foi instalado atrás do altar-mor. Peregrinos começaram a chegar, milhares, dezenas de milhares anualmente.
Colônia se tornou um dos destinos de peregrinação mais importantes da Europa, e o dinheiro das peregrinações financiava a construção. Era ciclo virtuoso. Quanto mais impressionante a catedral, mais peregrinos. Quanto mais peregrinos, mais dinheiro para a construção. Mas então as coisas começaram a complicar. Em 1349, a peste negra varreu a Europa. Um terço da população morreu, incluindo muitos dos artesãos especializados trabalhando na catedral. Trabalho desacelerou. Não parou completamente, mas desacelerou. E havia problemas financeiros crônicos. Construir catedral gótica é empreendimento absurdamente caro. Exige fluxo constante de doações, impostos eclesiásticos, rendas de propriedades da igreja. Qualquer interrupção nesse fluxo paralisa trabalho. E interrupções eram constantes: guerras, crises econômicas, conflitos políticos. Em 1473, trabalho parou quase completamente. A nave estava parcialmente construída. Uma das torres tinha estrutura de madeira temporária no topo, a outra nem isso, e ali ficou, por séculos. Colônia tinha catedral gigantesca e permanentemente inacabada dominando o horizonte da cidade. Visitantes descreviam o espetáculo bizarro. Gruas de madeira medieval ainda no topo das torres, andaimes apodrecendo, pedras cortadas empilhadas esperando serem colocadas, planos arquitetônicos guardados em arquivos empoeirados. Era canteiro de obras congelado no tempo, e a reforma protestante tornou a situação ainda mais complicada. Partes da Alemanha rejeitaram a autoridade papal. Recursos que fluíam para projetos católicos secaram, e mesmo em regiões que permaneceram católicas havia questionamento. Por que gastar fortunas em pedra e vidro quando há pobres para alimentar? Séculos passaram. A catedral permaneceu inacabada. Tornou-se parte da identidade de Colônia. A cidade com a catedral eterna. Gerações nasciam, viviam e morriam vendo mesma vista. Torres truncadas, gruas paradas, promessa não cumprida de glória arquitetônica. Então veio o século XIX. E com ele, romantismo nacionalista alemão. Intelectuais alemães começaram a olhar para a Idade Média com nostalgia. Era glória perdida. Era identidade alemã antes da fragmentação política. E a Catedral de Colônia inacabada se tornou símbolo poderoso dessa narrativa. Em 1842, o rei Frederick Wilhelm IV da Prússia colocou nova pedra fundamental. Não literalmente, obviamente, mas simbolicamente relançou o projeto de completar a catedral, desta vez com financiamento estatal. Era projeto de unificação nacional, tanto quanto projeto arquitetônico. E, finalmente, com recursos adequados, tecnologia do século XIX e determinação política, trabalho acelerou. Os planos originais medievais foram recuperados dos arquivos. Arquitetos estudaram cuidadosamente cada detalhe. Decisão foi tomada: completar a catedral exatamente conforme projeto original, de 1248. Nenhuma modernização, nenhum compromisso, seria catedral gótica pura. As torres começaram a subir, tijolo por tijolo, pedra por pedra, usando técnicas medievais quando possível, mas também incorporando inovações do século XIX onde necessário. Estruturas internas de ferro para reforçar partes mais altas, gruas a vapor para erguer blocos de pedra. Em 1880, 632 anos após o início da construção, a Catedral de Colônia foi finalmente concluída. As torres alcançavam 157 metros. Era a estrutura mais alta do mundo, superando pirâmides, superando todas as outras catedrais. Até que Torre Eiffel foi construída 4 anos depois e roubou o título. Mas números não capturam o impacto visceral. Você precisa estar diante dela, olhar para cima, sentir o peso visual de milhões de detalhes esculpidos, centenas de estátuas, milhares de pináculos, cada centímetro de superfície trabalhado, e entrar, caminhar pelas 5 naves. Ver luz filtrada através de vitrais medievais e do século XIX, impossíveis de distinguir porque artesãos do século XIX reproduziram técnicas medievais com perfeição obsessiva.
Ver o teto arqueado 43 metros acima, sentir a acústica que transforma sussurro em reverberação sagrada. E então, a Segunda Guerra Mundial. Colônia foi bombardeada pesadamente pelos aliados. 90% da cidade foi destruída. Prédio após prédio reduzido a escombros, e no meio da devastação total, a catedral permaneceu de pé. Não intacta, levou 14 bombas diretas. Torres foram danificadas, vitrais estilhaçaram, mas estrutura gótica, construída para distribuir forças, para flexionar sem quebrar, resistiu. Dizem que bombardeiros usavam as torres como ponto de referência para a navegação. Por isso evitaram destruí-la completamente, mas também a sorte pura, sorte estrutural. Sorte que bombas não atingiram pontos críticos. Após guerra, reconstrução começou imediatamente. Não podiam deixar a catedral danificada. Era símbolo demais, vitrais foram restaurados ou substituídos. Um dos novos vitrais instalado em 2007 é a abstração moderna de Gerhard Richter. 11.000 quadrados de vidro colorido criando efeito de pixels. Controverso, mas também continuação de tradição, cada era adicionando sua camada. Hoje, Catedral de Colônia recebe 6 milhões de visitantes anualmente. É um dos monumentos mais visitados da Alemanha, patrimônio mundial da Unesco, e ainda está em construção perpétua. Sempre há pedras para substituir, sempre há esculturas para restaurar. Poluição corrói superfícies. Clima afeta a estrutura. Equipe permanente de pedreiros trabalha continuamente. Então talvez nunca esteja realmente terminada. Talvez seja natureza de projetos assim. Não são construídos para serem concluídos. São construídos para continuarem, para conectarem gerações, para serem maiores que qualquer vida individual. Cada pedreiro medieval que cortou o bloco sabia que nunca veria a catedral completa, mas cortou o bloco mesmo assim, com precisão, com cuidado, porque era parte de algo maior, algo que transcendia sua própria existência. E talvez seja isso que faz Catedral de Colônia absurda. Não a altura, não a complexidade técnica, mas a audácia de começar projeto que levaria 6 séculos. A fé irracional de que gerações futuras continuariam trabalho iniciado. A recusa de aceitar que alguns sonhos são grandes demais. Porque no final foi terminada. Demorou tempo absurdo, mas foi terminada. E ainda está lá. Torres tocando o céu. Pedra desafiando gravidade e tempo. Testemunho de que, às vezes, obsessão coletiva através de séculos pode criar algo genuinamente transcendente. E não esquece de ativar o sininho para pegar o próximo episódio sobre construções medievais que desafiaram toda lógica. Click the notification bell for the next episode about medieval constructions defying all logic.